Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com Jesus e Kardec. Esse programa que vem ao ar toda quinta-feira, às 11 da manhã, ali no horário de almoço de todos nós, né, geralmente. E esse programa tem todos os meses, né, cada mês tem um tema. E para cada, o mesmo tema durante todo o mês, e para cada semana a gente tem um convidado para falar do mesmo tema, né, dentro daquele mês. E esse mês a gente vai falar, o tema escolhido foi preconceito, né, o espiritismo e o preconceito. E para, né, nos ajudar nesse bate-papo, nós temos o nosso convidado hoje, Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Marcos, muito obrigado mais uma vez, né, por atender o nosso convite e participar aqui do nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Um abraço a todos os nossos telespectadores e que possamos, até o final, estarmos aqui vibrando com Jesus e Kardec, que é, de fato, o mais importante. É, isso aí. E lembrando, eu acabei esquecendo de falar, que esse programa é uma realização do primeiro seu Noroeste, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, primeiro seu, que é um braço do CERJ, né, em cada região, e nós estamos aqui no primeiro seu, no Reuni 1, né, aqui no Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então, a realização do primeiro seu e também do IDEAC, o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, né, e a transmissão está sendo feita aqui pela TV IDEAC e repetida por outros canais parceiros, né, do YouTube e também do Facebook. Então, o Mário, Marcos, né, de Mário, vamos voltando aqui ao nosso tema, nós vamos falar sobre o preconceito, né? Então, a gente sabe assim, que a história do preconceito é bem antiga, né? Eu acho que de sempre, não sei assim. Você acha que tem uma origem o preconceito? Bem, o que nós podemos colocar quanto a isso, Júnior, é que isso se perde no tempo. Desde que somos seres humanos aqui na face da Terra, nós estamos lidando com o problema do preconceito, né, ou seja, pré-conceito, né, de você fazer um conceito, um julgamento em relação ao outro antecipadamente, né, sem conhecer de fato a verdade. E se nós olharmos então a história humana, pelo menos até onde nós a conhecemos, né, a história das antigas civilizações, nós vamos encontrar o preconceito na antiga Índia, no antigo Egito, nos povos da Mesopotâmia. O preconceito sempre existiu porque ele tem por raiz o egoísmo e o orgulho, que são os nossos dois grandes vícios morais. Então, pré-julgar, preconceituar e acabar discriminando, infelizmente, faz parte da nossa história há alguns milênios. E ainda estamos lidando com isso nos dias atuais, né? Nós não conseguimos, de fato, superar isso. É verdade. Então, pelo que a gente vê, né, o início do preconceito perde no tempo, como você mesmo disse. E podemos dizer, quanto ao seu desaparecimento do meio social, o preconceito ele está fadado a deixar de existir no nosso meio social? Bem, muitas pessoas acreditam que não, porque olham justamente a história humana e percebem que hoje essa situação está tão complexa, tão complicada como era antigamente. Acontece que quando estudamos o Espiritismo, nós entendemos que a lei divina é a chamada lei de progresso ou lei de evolução. Ou seja, tudo sempre
progride, inclusive o moral. Então, nós estamos paulatinamente realizando o desenvolvimento moral. Mas alguém já vai aí reclamar e dizer assim, mas olha só, lá na época de Jesus, portanto, 2000 anos atrás, o mestre disse que nós não devíamos julgar os outros, e pelo contrário, devíamos nos amar. E ele teve um grande problema na época com os chamados doutores da lei, que eram judeus do farisaísmo, porque eles tinham preconceito, eles tinham discriminações de toda a ordem, inclusive quanto a ele, Jesus, porque embora Jesus fosse judeu, mas ele era da região da Galileia. Segundo os fariseus, que eram da região da Judéia, da Galileia nunca poderia vir qualquer coisa boa. Olha o preconceito aí, né? Olha a discriminação. E aí, então, olhando para o mundo atual, alguém, então, recordando, né, esse histórico, vai dizer, olha, tem alguma coisa de diferente em relação aos dias atuais? Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Olha aqui no Brasil, por exemplo, nós que somos do Sudeste e do Sul, o preconceito que temos com o pessoal do Nordeste, por exemplo, e que hoje nós estamos trabalhando em relação a alterar determinadas expressões que sempre utilizamos, mas que, na verdade, eram discriminatórias em relação aos nossos irmãos do Nordeste. Mas calma, calma, porque o progresso moral nem sempre ele acompanha o progresso intelectual. Mas é importante, sim, que façamos esse progresso intelectual, porque ele vai paulatinamente puxando o progresso moral, porque na medida em que desenvolvemos a inteligência, a tecnologia, a ciência, nós nos deparamos com problemas de ordem ética. E aí nós temos que entrar para o campo da discussão moral. E hoje nós estamos vendo um movimento intenso, não apenas no Brasil, mas no mundo, contra todas as formas de preconceito, contra todas as formas de racismo, de discriminação. Isso é evolução, porque se olharmos, não 2000 anos atrás, mas se olharmos 50 anos atrás, nós não discutíamos o que estamos hoje discutindo no combate ao preconceito, que, na verdade, vai contra o amai-vos uns aos outros. Então, nós estamos, sim, progredindo. E como estamos progredindo, o futuro nos indica que essa questão de preconceito, de discriminação, violência de todos os gêneros, sim, isso vai acabar. Tanto que, atualmente, ainda fazemos parte de um mundo de expiações e provas. Mas se nós estamos nesse processo de transição para o mundo de regeneração, qual é a diferença? Hoje, no mundo de expiações e provas, nós temos muitas vezes o predomínio do mal com a timidez do bem. No mundo de regeneração, que é a nossa próxima fase, nós teremos o predomínio do bem sobre o mal. Então, precisamos continuar a trabalhar pacientemente e perseverantemente para esse desenvolvimento e mudarmos, né? Esse grau, essa etapa de evolução moral nossa, individualmente, e da humanidade coletivamente. Então, nós temos certeza, sim, que essas questões de preconceito e discriminação vão acabar com o decorrer do tempo. Como você mesmo, né, destacou, o mundo de regeneração, o mal vai existir, mas vai predominar o bem. Então, a tendência é que esse tipo de situação, né, como preconceito e outras coisas mais, se não deixarão de existir ainda, vão pelo menos, né, ser muito menor. E é verdade, hoje a gente até recrimina coisas que a gente há pouco tempo falava sem um constrangimento, né?
certas palavras, certas expressões, e hoje a gente já começa a se policiar de não falar certas expressões. Isso, com certeza, né, é realmente a evolução. E, segundo, né, o Livro dos Espíritos, a sociedade vai se reformar pela educação. Aí a gente se pergunta, além da educação, existirão outros fatores igualmente importantes para que a gente se reforme? Bem, esse é um assunto vasto, né, realmente. A tese do Espiritismo é, de fato, a educação moral para realizar a transformação moral dos indivíduos e da humanidade. Primeiramente, nós temos que entender aqui que isso é um processo. E como é um processo, às vezes ele é lento, gradual. Não é um processo que vai acontecer do dia para a noite ou da noite para o dia. E é bom nós frisarmos isso, porque nós somos, às vezes, muito precipitados, né? Nós queremos a coisa para ontem, mas calma. E, em segundo, precisamos entender o que seja realmente educação. E, do ponto de vista espírita, a educação moral. Bom, vamos começar, então, com educação. Em verdade, educação não é nada do que tem sido feito hoje a nível escolar. Porque hoje nas escolas nós temos um sistema de ensino, um sistema de instrução, um sistema de desenvolvimento da inteligência e aquisição de conhecimentos. Acontece que a educação vai além disso. Claro que engloba isso, mas vai além. Por quê? Porque a educação precisa, primeiro, corrigir as más tendências que o espírito ainda tenha e que ele está trazendo dentro da sua nova encarnação. E aqui já temos um componente que aprofunda a questão da educação, que é de nos olharmos como espíritos ou almas imortais. E, neste caso, espíritos reencarnados. Nós já tivemos outras existências, estamos tendo esta, como teremos mais algumas pela frente, sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, somos espíritos. E ainda trazemos vícios, ainda trazemos virtudes a serem melhor desenvolvidas. E a educação tem que focar nesse aspecto. Que alguns educadores, fora da doutrina espírita, já entenderam como sendo, então, educação emocional, educação das virtudes, educação dos valores humanos. Ou seja, está começando a haver uma aproximação em relação a termos que trabalhar junto com o desenvolvimento da área cognitiva, ou seja, que é a área intelectual do conhecimento, nós temos que trabalhar também o desenvolvimento emocional, afetivo e, por que não, espiritual, já que essa é a nossa realidade. Mas o Espiritismo, além de ter essa visão sobre o que seja educação, diz que é preciso promover a educação moral. Bom, precisamos compreender o que seja moral. E aí vamos, então, recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec vai lá direto e pergunta, o que é moral? E os espíritos dizem que moral é a regra do bem proceder para com os outros. E complementam a resposta dizendo para nós que, em verdade, o bem só é o bem quando faz bem para todos. E aí nós vamos entender que, antes dos espíritos superiores darem essa explicação, nós tivemos um espírito mais superior, que já esteve aqui na Terra conosco, o espírito mais perfeito que conhecemos, que é Jesus, e já tinha ensinado isso. Quando ele nos apresentou a regra de ouro da educação, fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça.
Isso é fazer o bem, porque é o bem que vai promover sempre o bem para todos. Então, nós sabemos agora o que é educação e o que é moral. Juntamos as duas coisas e vamos entender, então, que estamos trabalhando os grandes pilares da educação. Amai-vos uns aos outros, perdoar as ofensas, fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. São os grandes pilares da educação. Então, nós entendemos, à luz do Espiritismo, que, de fato, a educação, bem compreendida, como diz Kardec, é o caminho. Mas a educação sozinha não vai fazer toda a transformação, porque nós pertencemos a um complexo cultural, ou como dizia o Herculano Pires, né, nós estamos mergulhados num caldeirão cultural enorme, com questões políticas, sociais, as mais variadas. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, por isso que é um processo que leva tempo. Mas quanto mais nós adiarmos esse trabalho na família, na escola, nas instituições humanas de uma forma geral, mais estaremos complicando a nossa situação perante a lei divina. Então, é urgente realizarmos esse trabalho conosco, que somos os atuais educadores, e com as crianças e jovens, que são os espíritos reencarnados, que estão formando agora as novas gerações. E pegando carona aqui, num grande educador brasileiro, que é o Paulo Freire, quando ele disse que talvez a educação sozinha não possa, de fato, resolver todos os problemas humanos, mas a solução de todos esses problemas, sem nenhuma dúvida, passam pela educação. Então, esse é o olhar que o Espiritismo nos dá, e nesse campo do preconceito, da discriminação, do racismo e assim por diante, é um grande trabalho educacional que temos pela frente para realizar e que talvez nós não vejamos os frutos enquanto estivermos aqui na Terra, mas com certeza nós vamos colher esses frutos desencarnados e na nossa próxima reencarnação. Nós precisamos lembrar disso, que querendo ou não, nós ainda somos necessitados de reencarnar aqui na Terra. Então é melhor começar a aplicar a educação moral agora, para que as gerações futuras, mais moralizadas e espiritualizadas, possam então nos receber melhor. Porque eu, particularmente, gostaria de ter pais mais moralizados e espiritualizados do que materialistas e egoístas. Mas, para isso, eu preciso fazer essa minha parte com os meus netos, bisnetos, enfim, quem chegar e Deus aí me permitir, para que essa geração venha depois me receber. Tranquilo, sem nenhum problema. Então, é um trabalho urgente que nós temos que fazer, e queiramos ou não, tudo vai passar pela educação, porque se segurança pública, se programas econômicos, etc., resolvessem, acho que nós já estaríamos resolvidos há muito tempo. Mas sem a educação, e no caso aqui a educação moral, essa visão espiritual, realmente fica muito difícil encontrar as soluções. Muito bem lembrado que se não é, a gente pensa que quando fala, né, que vai ser aprimorado pela educação, pensa que é pela educação dos livros, né, da escola, né, e a educação moral passa por isso de você se transformar, né, e você também deixar, às vezes, procurar ser mais gentil, procurar entender a situação do outro, isso tudo é a educação moral que a gente precisa ter. Eu não me lembro onde que eu li agora que a educação é a aquisição de hábitos que formam o caráter nosso. Então, né, a gente precisa educar os nossos hábitos para formar o nosso caráter, e assim nós teremos, com certeza, né, um planeta melhor de se viver o convívio
da humanidade, né? Sem dúvida. Antes de você continuar, que você tocou num ponto agora essencial, muito importante. Não dá para falarmos de educação moral, da aplicação da educação moral, sem que apliquemos a nós mesmos. Claro que nós sonhamos e idealizamos a melhora da humanidade. As pessoas dizem assim, quando teremos menos violência? Quando vamos conseguir viver em paz? Quando eu vou poder sair na rua e não ficar preocupado se vou ser assaltado, etc, etc. A resposta do Espiritismo é muito clara. Quando você se transformar. Quando você for uma pessoa de bem. Mas uma andorinha só não faz verão, como já diziam nossos avós, bisavós, etc. Né? Bom, uma só de fato. Mais 2, 3, 10, 50, 100, 1000, começa a mudar o perfil. Ou seja, se você se trabalha para mudar seus valores, seus hábitos, Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se você se trabalha para ter um caráter melhor, ou seja, ser mais honesto, mais compreensivo, mais ético, mais empático, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. Ou seja, se você está se fazendo esse trabalho, você se transforma no exemplo. E todos nós sabemos que o exemplo contagia, o exemplo arrasta. Claro que nós gostaríamos que arrastasse os 200 milhões de brasileiros, mas calma, nós não somos espíritos superiores. Mas se arrastar para o campo do bem, para esse desenvolvimento moral, meia dúzia que vivem conosco, já estará de muito bom tamanho, porque se eu fizer isso, você faz isso e assim por diante, de 6 em 6, olha só, daqui a pouco nós somos milhares e chegaremos a ser milhões. Então, é um processo que depende muito, como dizia Leon Denis, do nosso querer. Acionar a nossa força de vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor, porque sendo uma pessoa melhor, automaticamente eu servirei de exemplo para que as outras pessoas também queiram se melhorar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, é o processo de autoeducação. Então, eu preciso aplicar a educação moral comigo mesmo, para que eu possa ser um verdadeiro educador. Ou seja, que é aquele que não apenas ensina, mas é aquele que dá o próprio exemplo dentro daquilo que está ensinando. Exatamente. E você falou essa parte aí de Kardec, quando diz, né, no Livro dos Espíritos, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E eu vou completar aqui a frase, literalmente, como está escrito, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, não a educação intelectual, mas a educação moral, como você já frisou aqui várias vezes. Aí Kardec completa. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que incute hábitos. Exatamente o que você acabou de explanar para todos nós. Né? Então, quer dizer, nós precisamos nos educar. E através, como você disse, através do exemplo, arrastar, né? Arrastar mais um, 2 arrastam mais 2, e assim vamos. Trabalho de formiguinha, né? Que já era para estar acontecendo há muito tempo. Né? Há pelo menos 2000 anos a gente sabe mais ou menos o caminho. Jesus nos mostrou e nós continuamos fazendo o contrário, né, Mar? E a gente segue nessa linha aí. Por isso que continuamos aqui ainda. Na hora a gente vai acertar. Nós temos que entender que alguém vai dizer assim, tem um influenciador digital aí que tem mais de 1 milhão de seguidores e ele é extremamente preconceituoso, tem uns valores completamente invertidos, mas ele tem mais de 1 milhão.
de seguidores aí na internet. Nós fazemos aqui um programa espírita e para chegar em 100 visualizações é um sacrifício. Como é que nós vamos conseguir transformar o mundo? 100 contra 1 milhão? Não tem como. A força deles é muito maior do que a nossa. Mas olha, nós temos que entender que Jesus, sozinho, ele transformou o mundo. Tanto que nós, pelo menos no Ocidente, nós cristãos, dividimos a nossa história em antes dele e depois dele. E temos no Evangelho esse grande marco orientador da nossa vida. Bem, nós podemos aqui com o programa, talvez alcançar apenas 100 pessoas, mas são 100 pessoas que estão ouvindo a mensagem espírita, que vão, depois do programa, pensar, refletir, meditar. Mas dessas 100 pessoas, será que 10% delas vai realmente mudar hábitos? Vai reformar o seu caráter? Bom, não sabemos. Talvez não 10%, talvez só 1%. Mas como diz Kardec também na codificação, se o Espiritismo, com a sua mensagem, salvar uma vida, pronto, nós não temos que reclamar de nada, porque é o bem que está sendo realizado. O mal faz muito estardalhaço, o egoísmo e o orgulho fazem muito estardalhaço. Nós não fazemos esse estardalhaço todo, o que não significa, obviamente, que não precisamos melhorar os nossos meios de comunicação e divulgação. Claro que precisamos. Mas nós não estamos preocupados com essa quantidade, e muitas vezes é a quantidade que eu chamo, a quantidade de fogos de artifício, que você se entusiasma com a mensagem, aí parece que você vai, mas no dia seguinte você não vai mais, porque não tem raiz dentro de você. Então nós estamos preocupados muito mais com a qualidade do que com a quantidade. Mas mesmo sendo 1, 2, meia dúzia, 10, que vão entendendo a mensagem espírita e vão corrigindo os seus valores e vão começar a olhar para a criança que está do seu lado e olhar para... não fale assim. Olha, aprenda uma coisa, é preciso respeitar os outros. Você não quer ser respeitada? Então, do mesmo jeito que você quer ser respeitada, você precisa respeitar também os seus colegas. Os nossos direitos são iguais. Pronto, você acabou de dar uma lição maravilhosa, muito oportuna e necessária. Agora, vigie-se, porque na sequência você tem que respeitar também o direito dos outros. E é assim que a transformação vai, então, acontecendo. Assim, a gente não percebe, mas é bem nítido. Primeiro, eu vou dar um exemplo, assim, muito lá atrás, porque há 2000 anos, há 1900 anos, 1800 anos, nós estávamos indo ao Coliseu, a esses estádios, vamos dizer assim, para assistir pessoas sendo lutar um com o outro até a morte, sendo devoradas por leões, e a gente mudava a nossa melhor roupa, levava a nossa família, para lá assistir isso, e aquilo era normal. Hoje é impensável você imaginar isso. Kardec, agora não lembro se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, não, é no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta pelo duelo, e que o duelo vai, uma hora ele vai deixar de existir. E ele deixou de existir pouco tempo depois, do Livro dos Espíritos. Assim, pouco tempo em relação, mas foi assim, coisa de 20 anos, 30, que houve essa mudança. Um exemplo que eu levo, assim, eu trago até por mim mesmo, não nem tanto tempo, eu estou com 51 anos, quando eu era aqui na minha cidade, eu sou de Aperibé,
aqui no Noroeste, a gente tinha o hábito de sair para pegar passarinho, para botar passarinho na gaiola, e tinha passarinho, agora a gente cuidava do passarinho. Hoje, existem crianças que fazem isso, ainda tem, né? Algumas pessoas que fazem, mas é muito raro. A gente não via, hoje eu estava olhando hoje uns canarinhos da terra voando assim, pousando no fio, cantando. E quando eu era criança, quando eu vi um carinho daquele, eu ficava doido para arrumar o solcão para pegar ele e botar na gaiola, né, e tal. Então, eu vejo hoje meus filhos, né, meu filho hoje com 16 anos, não tem esse hábito de pegar um passarinho, botar na gaiola, e cuidar do passarinho na gaiola. Então, quer dizer, são hábitos, né, que adquirimos e que fomos, né, melhorando. Então, são exemplos que a gente não percebe, né, Marcos? A gente acha que está tudo muito ruim, mas quando a gente vai olhar, né, 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, como que nós já evoluímos em relação, principalmente, ao preconceito, né? É verdade, Júnior. Verdade. Eu tenho aqui uma sobrinha neta, está com 5 anos, 5 para 6 anos, e era impressionante quando está aqui conosco, né? Porque, por exemplo, né, se eu vou pegar alguma coisa, acendo a luz ali do outro cômodo e tal, estou saindo, e ela já chega assim, ô tio, tem que apagar a luz, não sabe disso não? Sim, é verdade, está certo, você tá certa. E aí você vê, olha só, que coisa maravilhosa, que o próprio Espírito já está trazendo, fora a educação que já está recebendo, e já nos chamando a atenção, ou seja, tem outro nível de consciência. E hoje nós estamos vendo jovens, adolescentes, ou no início da sua juventude, que são aí defensores do meio ambiente, né, que estão aí trabalhando para a nossa melhor e maior conscientização em relação às mudanças climáticas, ao respeito que precisamos ter à natureza. Então, de fato, as coisas mudaram. Nós não temos que nos queixar, como é o caso de vocês, mais no interior do estado, dizer assim, tempo bom era o meu, a gente pegava o estilingue e ó, já ia caçar esses passarinhos aí. E essa criançada de hoje não sabe fazer nada dessas coisas. Graças a Deus. Ainda bem que não faz, mas na nossa época nós não tínhamos consciência ecológica, ambiental, nada disso. Que agora está vindo, então é todo um processo lento, mas que está acontecendo. E que no campo do preconceito racial, por exemplo, que ainda é um problema sério entre nós, também já está chegando nesse nível. Ou seja, nós já estamos preocupados com as questões de racismo e que não podemos mais nos diferenciar, nem a nível de cor de pele, nem por causa de orientação da sexualidade, por nada. E o Espiritismo vai nos reforça isso ao mostrar que, de fato, nós não somos o corpo biológico, nós somos o espírito. Então, nós estamos muito além dessas discussões de gênero, de raça e essas coisas todas. Tudo isso vai acabar caindo por terra com o tempo e é um processo educacional, mas que ele vai acontecendo paulatinamente até entendermos que precisamos mesmo realizar para valer a educação moral e a luz da imortalidade da alma. Sim, pois você disse bem que nós somos espíritos imortais. E imortais que somos, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, sabemos que numa vida a gente pode ter sido mulher, na outra homem, na outra negro, na outra branco, pobre, na outra rico, né? Empregados e patrões, né? Então a gente viveu tudo isso, então a gente, como espírita, né, a gente não deveríamos ter um comportamento assim, diferente, né, quanto ao preconceito, né, porque a gente sabe que se hoje a gente está negro e sofremos de alguma maneira algum tipo de discriminação, a gente pode ter sido um branco
e que escravizava, e que atacava, e que batia mesmo. Então, a gente não tinha que ter uma visão assim, porque, na verdade, como somos espíritos imortais, e como você disse, nós somos a matéria aqui, a gente precisa ter preocupação, as pessoas têm que ser não separadas nem divididas, mas assim, a gente tem que ter o que tem que equivaler as pessoas são como elas agem, né? Como é a moral dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, a capacidade que ela tem de fazer uma coisa ou outra, né? E não necessariamente o gênero dela, a opção sexual, a cor da pele. Então, o que você acha que a gente, como espírita, deveria já ter um pensamento diferente, né, do que temos? A questão, na verdade, é moral. Né? A questão não é biológica, morfológica, corporal, nada disso. Hoje eu estou branco, mas já posso ter sido negro. Amanhã eu posso ser um amarelo asiático, enfim, né? Porque de acordo com as minhas necessidades evolutivas, eu posso passar por tudo isso. Tanto já passei como posso vir a passar. Hoje eu estou homem, masculino, mas já posso ter sido mulher, ou serei ainda numa encarnação para frente. Claro que, para os materialistas, para as pessoas preconceituosas, que ainda carregam coisas que trazemos aí de existências passadas, e dessa cultura humana atrelada ao preconceito, esse nosso discurso espírita pode parecer uma aberração. Um homem machista, claro que ele não vai aceitar de jeito nenhum essa história, que para ele é uma história, obviamente, né, de que ou ele já foi mulher ou ele será mulher. Mas essa é a realidade, queiramos ou não. Como disse Jesus, é preciso nascer de novo. Então, diante da imortalidade da alma e da reencarnação, tudo cai por terra, com esses preconceitos, essas discriminações. Tudo vai cair por terra. Eu estou aqui falando e estou lembrando de um amigo dos tempos de colégio. Já faz um certo tempo, né? Mas então, mas ele já era um senhor. Tá? Nós estudávamos à noite, fazíamos um curso técnico, e ele tinha a seguinte filosofia, como homem que ele era: mulher só existe para nos servir sexualmente. Ponto e acabou. Essa era a filosofia dele. E aí ele contava lá que ele era o maior pegador de mulher que existia. Só que ele era casado e tinha 2 filhas, que ainda eram crianças. Então um dia nós estávamos na cantina do colégio, estávamos lá sentados, lanchando, e eu comecei a conversar com ele e disse assim: vem cá, você trabalha, não trabalha? Não? Trabalho fora o dia todo. E a sua esposa trabalha? Não, ela fica em casa, cuida das crianças e tal. Ah, certo. Então ela fica sozinha durante boa parte do dia? Fica. Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque eu estou querendo usar a sua filosofia. Porque você disse que mulher só serve, né, para fazer sexo com homem. Ponto e acabou. Então, se a sua esposa, que é mulher, fica sozinha em casa, isso quer dizer, então, que eu posso ir lá a qualquer hora, porque você não está em casa, né, você trabalha fora, e pegar, então, sua mulher. Certo? Porque é mulher. Aí ele olhou para mim e disse: eu mato quem chegar perto dela, e não sei o que lá. Tá bom, então tudo bem, vou esquecer esse assunto. Mas quantos anos mesmo tem as suas filhas? Elas estavam lá, se não me engano, na casa de 5, 6, 7 anos de idade. Então é só esperar mais 10, 12 anos, qualquer coisa assim, né? Mas por quê? Por que esse tempo? Não, só para esperar que elas sejam maiores de idade. Para ter pelo menos esse respeito. São 2 mulheres, né? E aí já vamos poder pegar. E aí ele veio com a mesma história, que ele matava quem encostasse nas filhas dele. E aí, então, quando ele falou isso, disse assim: pois é, olha só a questão que eu quero que você pense. Você
fala aqui para todo mundo que você é o maior pegador de mulher e que mulher só serve para isso. Mas você vai matar qualquer um que chegue perto da sua esposa e das suas filhas, que são mulheres. Então, o que vale para as outras não vale para aquelas que estão com você? Que história é essa? Aí ele parou e falou assim, ô Marcos, você está dando um nó na minha cabeça, não sei mais o que pensar. Era isso mesmo que eu queria provocar. Olha só, você não quer que ninguém desrespeite as suas mulheres, sua esposa e as suas 2 filhas. Portanto, você não deveria desrespeitar as outras mulheres, que são filhas, algumas são casadas e assim por diante. Você é um objeto, você é uma coisa que eu posso aqui usar e descartar e jogar fora e não querer mais saber de você? Não, claro que não, sou homem. Pois é. Então, todos nós somos seres humanos. Homens, mulheres, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, seja lá como for. Nós somos, acima de tudo, seres humanos. Você pode até não querer discutir a questão espiritual. Você não quer saber nada desse negócio da alma. Mas nós, na verdade, aqui na Terra, compomos uma única raça. A raça dos seres humanos. Então, por aí, precisamos, antes de mais nada, nos respeitar. Pense nisso. Aí, a vida nos levou aí para caminhos diferentes, eu não soube mais nada dele, mas eu espero que essa conversa tenha feito ele refletir bastante, e é isso que nós precisamos fazer. Gente, nós somos almas imortais, filhos de Deus, compomos aqui na Terra a raça humana. Os direitos são iguais. Está lá no Livro dos Espíritos. E é por aí, trabalhando isso desde criança, que nós vamos conseguir combater finalmente esse preconceito e toda essa cadeia de discriminações que já estamos mantendo há tempo demais. Que está na hora realmente de fazermos um bom combate nesse sentido. É verdade, mas esse tipo de pensamento existia muito, ainda não dizer que não exista, né? Mas eu acho que é bem menos, né? Por isso que nós estamos falando da evolução. Mas é isso aí, a gente precisa ter, quando a gente tiver realmente a consciência de que somos imortais, isso aqui é uma passagem, né? E que nós precisamos respeitar todo mundo de uma maneira melhor, aí nós vamos ter alcançado o primeiro objetivo, né? E aí depois tem muito mais. Mas a gente tendo já a consciência, já tendo como falar sobre isso, já é muito importante. Agora, Marco, você acha que o meio social em que se é educado exerce alguma influência, né, sobre as pessoas, tanto para elas tornar-se mais ferrenha ou mais brando em relação ao preconceito? Você acha que o meio social influencia nessa questão? Sem dúvida, claro que influencia, mas nós temos que entender, e os espíritos superiores falam isso já em um Livro dos Espíritos, que nenhuma dessas influências é mais forte do que a nossa força de vontade. Mas não resta nenhuma dúvida que o meio social em que reencarnamos, em que nos encontramos, nos fornece desafios muito fortes, e nessa área do preconceito e da discriminação, sem nenhuma dúvida, vai exercer, sim, uma grande influência. O espírito André Luiz, através do nosso querido médium Chico Xavier, ele diz que são poucos ainda, poucos de nós, que conseguimos realmente superar essas influências culturais, essas influências do meio social. Nós nos deixamos levar por isso com muita facilidade. Certa vez, aqui na cidade do Rio de Janeiro,
nós estávamos realizando uma feira do livro espírita no centro da cidade, no Largo da Carioca. À época, o Largo da Carioca era de uma movimentação enorme, enorme, milhares de pessoas passando, indo e vindo pelo Largo da Carioca, porque o Largo da Carioca é o centro nervoso aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem metrô, a famosa Cinelândia mais adiante, todo aquele centro comercial, financeiro ali. Então, nós estávamos lá realizando a Feira do Livro Espírita, lá com a barraca, quando alguém, estava tudo bem calmo, estava tudo bem tranquilo, alguém lá no meio do Largo da Carioca, que é uma praça muito grande, gritou pega ladrão. Foi impressionante o que aconteceu, porque a multidão toda, sem saber o que estava acontecendo, todo mundo começou a correr, parecia assim, né, o gado, né, que ouviu um barulho e dispara ali pelo terreno, e o pessoal que estava ali, os voluntários que estavam naquele momento lá na Feira do Livro Espírita, assustados, começaram a querer recolher tudo e fechar. E aí eu olhei assim e falei, calma, gente, calma, todo mundo continua onde está, mesmo jeito, e vamos pensar em Jesus. Calma. E olhei para o lado para tentar identificar o que estava acontecendo. Em menos de 5 minutos, tudo se acalmou. E as pessoas voltaram ao seu normal. Eu conto essa história para mostrar realmente o quanto que a influência social é poderosa. Então, imaginemos hoje com este mundo digital, com um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores, o que ele não faz. E é uma grande responsabilidade isso. Então, dependendo de onde você reencarna, com quem você vai passar a conviver, e no caso é aqui o seio da família, claro que você vai receber uma influência muito grande. Vai receber a influência hoje dos meios de comunicação de massa, né, que nós não podemos mais fugir disso. Então, são influências poderosas. Então, nós, educadores, precisamos auxiliar as crianças e os jovens para saberem utilizar a lógica, o bom senso, saber discernir entre o bem e o mal, para que possam crescer, não se deixando influenciar tão fortemente pela própria sociedade, que ainda é, em grande parte, materialista, egoísta e indiferente. E para que possamos corrigir um pensamento que às vezes nós temos, que é assim, que adianta eu fazer? Que adianta eu ser o honesto se ninguém vai ser? Adianta sim. Porque se ninguém for honesto, nós nunca vamos encontrar a honestidade. Então alguém precisa ser. Você está consciente disso, que ser honesto é mais importante? Seja. Mas eu vou ser cancelado, eu vou ser deletado, eu vou ser expurgado. Não importa. Olha o que fizeram com Jesus. E mesmo assim, Jesus não condenou ninguém. Ele compreendeu e ainda pediu, no ato final, a Deus, nosso Pai, para que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, temos que fazer isso. Esse é o nosso trabalho. Então, o meio, sem nenhuma dúvida, exerce uma grande influência sobre nós. Agora, somos nós, através da educação, que precisamos reformar esse meio, para que ele passe a nos influenciar positivamente no campo do bem e do amor ao próximo. A velha história, né, irmão? O certo é o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Então, se eu estou no meio, né, onde tem muita gente fazendo coisa errada, eu não tenho que seguir fazendo coisa errada, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que procurar fazer o certo. Que aí foi o que você disse, o consenso. Né? E eu me lembrei que eu estava lendo um livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade,
e que ele lembra que Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado. Né? Uhum. Então, aí ele diz que o Espiritismo, né, cuja codificação no plano físico coube ao Kardec, teria de ser também a doutrina do bom senso e da lógica, do equilíbrio e da sensatez. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, da lógica, esse bom senso, e perceber que, no meio que vivemos, né, se a coisa está certa ou não está errada. E no Livro dos Espíritos também diz que a lei divina está em nossa consciência. Então, todos nós temos a noção, né, lá desde quando fomos criados, de o que é certo e o que é errado. A gente faz o errado, por isso que estamos por aqui ainda, né? Deu o nosso livre-arbítrio e a gente continua errando. Mas a gente precisa ter esse bom senso, né? Ter esse discernimento, como você disse, e saber que o certo é certo sempre, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. Não é isso, meu amigo? É isso aí, gente. A lei divina está gravada na nossa consciência, né? Então, a partir do momento que você tem o discernimento sobre o certo e o errado, o bem e o mal, a sua competência é de escolher a boa parte, não é? E não simplesmente seguir o que os outros fazem. Porque se você sabe que o que os outros estão fazendo é errado, está desrespeitando os direitos, então, claro que você não deve fazer. Você poderá ficar isolado num primeiro momento. Você poderá ser discriminado, ou seja, você vai sofrer um preconceito. Mas é num primeiro momento. Porque na sequência, você se mantendo firme, porque você sabe que o bem é que faz o bem para você e para todos, aquele, pouco a pouco, vão começar a se aproximar. E é importante que nós sejamos semeadores do amarmos uns aos outros, semeadores da nossa espiritualidade, e não ficarmos muito preocupados se o número dos nossos seguidores está crescendo. Isso é com Deus. Façamos a nossa parte, pura e simplesmente. Eu preciso, a cada dia, ser menos preconceituoso. Eu, a cada dia, preciso discriminar menos os outros. Eu, a cada dia, preciso amar mais os outros. A cada dia, eu preciso respeitar mais o direito dos outros. As consequências disso, eu não tenho que ficar preocupado. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Eu preciso ter a consciência tranquila dentro daquilo que estou fazendo, com a mensagem do Evangelho e do Espiritismo, sabendo que toda sementeira bem feita dará frutos no seu devido tempo. Então, continuemos o nosso trabalho como formiguinhas dentro do campo do bem e do amor. A própria doutrina espírita, representada pelo seu movimento, vem crescendo sempre, porque a verdade não pode ser abafada, e mesmo que nós espíritas, os médios, etc., sejamos calados, os espíritos não podem ser calados, e eles continuarão a se manifestar e mostrar essa realidade. Portanto, nunca percamos essa esperança de um futuro melhor, mas sabendo que esse futuro melhor começa no hoje, dentro daquilo que estamos fazendo, com a mensagem imortalista da alma e a mensagem do Evangelho. Perfeito. Meu amigo, o nosso tempo está se esgotando. O papo foi tão bom que nós nem vimos passar o tempo. Só que o pessoal lá, o pessoal que está nos assistindo agora, precisa lá acabar o almoço, né? Não vai queimar lá a panela, os outros vai atrasar alguém de comer e de continuar o dia no trabalho. Então, a gente agradece muito aos internautas que estão nos assistindo nesse momento, né? Agradecer muito. Esperamos que a gente tenha conseguido, né,
levar para vocês um pouco, né, do que a doutrina espírita tem a oferecer. Querendo, Marcos, te agradecer demais pelo aceitar o nosso convite, de participar mais uma vez do nosso programa, com temas diferentes. E, então, meu amigo, fica aí as suas considerações finais, né, para o nosso programa. Eu agradeço primeiramente ao convite que me foi feito, esta oportunidade deste bate-papo muito prazeroso, deixando aqui um abraço a todos do Primeiro Seu, da TV IDEAC, a todos os nossos internautas que estão aqui nos acompanhando e que virão assistir o vídeo posteriormente, e deixando uma mensagem de esperança, porque nós não podemos nunca perder a esperança. Não importa o que esteja acontecendo. Deus, nosso Pai Criador, está conosco com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua justiça. E Jesus, nosso governador, nosso mestre, não nos desampara, assim como os bons espíritos. Semeemos o bem e o amor acima de tudo. E não nos preocupemos muito que o outro seja preconceituoso. Eu é que preciso não ser. Então, preciso me trabalhar, e essa é a grande mensagem do Espiritismo, na minha transformação moral, para que os outros, vendo então os meus novos valores e os meus novos hábitos, possam também realizar a sua transformação moral. Ou seja, né, é o processo de educação que temos falado desde o início aqui desse nosso papo. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Então, pessoal, até o próximo programa. Na próxima quinta vai ter ainda o mesmo tema. Eu não sei agora quem vai ser o convidado. Não serei eu que vou estar junto, deve ser ou o Gonzaga ou o Diego, que a gente reveza, né, para poder fazer o programa, as pessoas que estão acostumadas a assistir aqui. E, então, Marco, mais uma vez, obrigado, e sabe que outros convites virão, né? Você fica aí esperto aí pra gente aí. Tá bom, gente? Aqui. Então, bom dia a todos e até o próximo programa.